Ó, hoje vai ser bem tranquilo, na verdade. Eu vou falar mais do contexto pré-revolucionário. Então, que a gente vai falar. Nossa, ficou fora do prumo aqui esse ar, que bosta. É, então, hoje a gente vai falar o contexto da Revolução Francesa, entender por que que teve a Revolução Francesa, basicamente. Então, o que estava acontecendo na França antes da revolução para ter essa revolução, né? Porque assim, os caras vão decidir fazer uma revolução do nada, assim, tipo, tá tudo bem, mas vamos mudar um pouquinho, vamos fazer um negócio aqui, beleza. Não, teve um contexto, tá? Teve toda uma justificativa para acontecer esse movimento, certo? Então, hoje, basicamente, é o contexto da França pré-revolucionário, ou seja, o que estava acontecendo na França antes, tá? Antes da Revolução. Primeira coisa, né? O primeiro. Nossa, ficou aqui. Aí. Primeira coisa, então a gente vai entender o contexto, sociedade, política e depois economia, tá? Como é que a França estava organizada lá? O que estava acontecendo? Primeiro, a França, até o século XVIII, era o país mais populoso da Europa. Então, era o lugar que tinha mais gente na Europa. 25 milhões de habitantes. Você fala, professor, mas só se juntar São Paulo, Rio de Janeiro e alguma outra capital já dá isso, né? Não é tão grande assim. Primeiro, vamos lembrar que a França é um país, né? Na verdade, o Brasil é um país gigante, porque a França, sei lá, tem um tamanho, eu não lembro direitinho, mas é mais ou menos como se fosse o estado da Bahia, né? Ou próximo do estado de São Paulo, assim, de Minas Gerais não é tão grande assim, não é um país gigante, imenso igual o Brasil. E naquela época também os centros urbanos não eram tão grandes como são hoje. Então, 25 milhões de habitantes num país do tamanho da França no século XVIII era muito, era grande pra caramba, tá? E era governada por um sistema chamado absolutismo, que eu já expliquei para vocês, aula passada, né? Então, o absolutismo, ou seja, o controle do rei, né? O rei acima da galera, né? Então, o rei estava lá governando lindamente, né? Todo mundo tinha que obedecer às ordens do rei. Um processo desde o século XVI que foi se construindo, e diferente do absolutismo na Inglaterra, o rei da França, os reis da França, eles conseguiram suprimir os órgãos de conselho. Vamos lá, vamos tentar lembrar o que são órgãos de conselho. Eu expliquei para vocês nas aulas passadas, talvez vocês não se lembrem, eu vou retomar aqui, que esse conceito do rei mandar em todo mundo, não sei o quê, não é que todo reino é assim, né? Você tem diversas formas de monarquia. O que é monarquia? O governo do rei, o governo do monarca. Então, para um rei governar, geralmente ele precisa do apoio, pelo menos, dos nobres e dos religiosos. Então, em todo o sistema de monarquia, em todo o sistema de governo, você tinha os órgãos de conselho. Por exemplo, em Portugal, na Espanha, chamavam de cortes, que era uma reunião, né, um conjunto de nobres que se reuniam para ajudar o rei a governar. Na Inglaterra, como é que chamava isso aí? Parlamento. Na França, tinha na França, professor? Tinha o parlamento, tinha os estados gerais. Então tinha realmente um monte de tipos de conselhos que ajudavam o rei a governar, tá? Não mandava assim, simplesmente vou mandar. Que é o absolutismo? O absolutismo é quando o poder do rei ele passa um pouco dos órgãos de conselho, né? Então ele começa a ter algumas decisões. Na Inglaterra, por exemplo, o parlamento permite que o rei tome decisões absolutistas. Então ele vai lá e manda no que ele quer, tá? Mas na França, meio que o rei conseguiu, ele não acabou de vez com todos os órgãos de conselho, mas ele conseguiu ser muito mais poderoso que os órgãos de conselho, estava muito longe, né? Ele tinha um poder imenso. Então, a França era um símbolo do absolutismo na Europa, desde o século XVI construído no século XVIII,
construído de boa. A sociedade, como a gente já conversei com vocês, a gente vai ver que, de novo, era uma sociedade estamental, certo? Ou seja, as pessoas eram divididas em estamentos, então cada pessoa tinha o seu lugar na sociedade. E, em alguns casos, era difícil uma pessoa passar de um lugar para o outro, tá? Não que fosse impossível, mas era muito difícil, era muito complicado. Por exemplo, um camponês virar um nobre, isso não dava para fazer, tá? Depois já vou mostrar aqui para vocês. Nessa sociedade estamental, o clero e a nobreza, eles tinham direitos políticos. Ou seja, quem ajudava o rei a governar era o clero e a nobreza, tá? E eles não pagavam impostos. Então, as contas todas do país caía nas costas dos camponeses, dos burgueses, etc. Então aqui, ó, sociedade estamental. Numa sociedade estamental, poxa, agora que eu vi que eu peguei uma imagem que isso aqui tá meio invertida. Numa sociedade estamental, nobreza e clero estão lá em cima. Geralmente a gente fala que o clero é o primeiro estado, porque eles tinham o poder espiritual, né? Então eles eram considerados acima até da nobreza. Nobreza, professor, quem que é nobreza? Quem que é os nobres? Como é que o cara vira nobre? Na verdade, o cara vira nobre nascendo nobre, simplesmente, tá? Não tinha como virar um nobre. Por quê? Porque eram os antigos senhores feudais da Idade Média, né? E aí o rei dava terra para eles em troca do apoio militar. E aí foi construindo grandes famílias, famílias de nobreza que estavam sempre perto do rei. E aí são os nobres, tá? Assim, através de casamentos entre nobres que as pessoas mantêm o título de nobreza. Não tinha como um camponês, você, vou juntar dinheiro e virar um nobre. Até primeiro que ele não conseguia juntar dinheiro. Segundo, porque ele nasceu camponês. A sociedade estamental é assim, né? Você nasce em determinado lugar, você faz parte daquele lugar. Por exemplo, aqui, a maioria da população que basicamente tinha mais gente, mas o povo, os camponeses e a burguesia, às vezes tinham burgueses que eram muito mais ricos que os nobres, tá? Por quê? Por conta de comércio, por conta das indústrias que você começar a ter depois. E eles eram muito mais ricos, né? Empréstimo de dinheiro, tá? E aí o que acontece? Não importa se o cara tem dinheiro, ele não nasceu nobre, não nasceu na família tal, na família não sei o quê, e ele não tem direito político. E às vezes tinha alguns nobres que eram mais pobres que os burgueses, eram bem pobres, castelos em ruínas, mas nasceram nobres, tinham direito de nobreza, tá? E aí o que eles faziam? Só para essa galera aqui que tinham cargos políticos. Então, quem ocupava cargo político, não importa se o burguês era estudado, se o burguês ele era rico, não importa. Você não é burguês, você não é nobre, então você não ocupa lugar político aqui, você não decide. Eles tinham isenção de impostos, então os nobres não pagavam imposto, e muitas vezes eles tinham que receber dinheiro desses de baixo. Como assim? O clero, por exemplo, a igreja. Você tinha as taxas que você tinha que pagar para a igreja, não só o dízimo, um monte de outra taxa, tá? Ou o nobre, o camponês que morava na terra do nobre, ele tinha que pagar uma taxa para estar lá, para trabalhar, para viver lá. Então esses caras viviam à custa dos de baixo. Professor, e onde o rei entra aqui? O rei fazia parte da nobreza, né? Então era o mais nobre dos nobres e apoiado também pelo clero, que justificava em alguns lugares, como na França, o poder divino dos reis, né? Ou seja, o rei está lá porque Deus quer. Então a gente tem que obedecer e pronto. Percebe que é um tipo de governo que é muito diferente do que a gente entende hoje, né? Que, por exemplo, é a mesma coisa que eu falo assim, eu nasci no Vichy, então, tipo, tá, eu tô condenado a morar aqui e eu não posso votar,
eu não posso decidir sim, minha mãe não pode votar, eu não vou poder votar quando eu crescer, e o cara que mora lá no bairro, sei lá, em algum bairro que tem dinheiro aí, ele não precisa nem trabalhar, nem pagar imposto, eu tenho que pagar para ele, né? Olha que coisa esquisita. Isso tudo, lembra, começou a vir o iluminismo criticando isso aqui, né? Criticando a sociedade estamental, falando aqui, poxa, todo mundo nasce igual, né? Porque um fulano nasceu camponês e o outro nasceu nobre, que tem que ter direito desigual, né? Essa sociedade não funciona. Ela funcionava bem até certo ponto. Qual ponto, professor? O ponto onde a burguesia começou a ficar mais rica que a nobreza e começou a querer participar na política para poder tomar decisões também e garantir, né, o seu desenvolvimento. Por isso que a gente fala, por mais que teve uma participação expressiva dos camponeses na Revolução Francesa, é uma revolução burguesa, porque vai colocar os burgueses no poder político, tá? Então, a sociedade francesa antes da Revolução Burguesa era isso aqui, tá? Era basicamente isso aqui. E o absolutismo? O que era isso, né? O absolutismo francês, por que ele foi tão considerado assim, o absolutismo, o símbolo do absolutismo na Europa? O absolutismo francês, ele veio sendo construído ao longo do tempo, tá? Então, sim, foi uma construção histórica, tudo é uma construção histórica. Primeiro, teve uma guerra violenta com a Inglaterra, lá na Idade Média, para decidir quem que ia ocupar o trono da França. Aí é aquela coisa que parece caso de família isso aqui, tá? Por quê? Porque os casamentos, acho que eu já até falei isso com vocês, entre os reis nessa época, não era assim, que a princesa tá apaixonada e ela tá lá no castelo e o cavaleiro vai lá e salva ela e na hora que ele tira o capacete ele é o Shrek, né? Não era bem assim que funcionavam as coisas. Era aliança, assim, tipo, eu caso minha filha com um filho do outro rei lá para expandir a minha influência e vai que o cara lá morre, né? Aí eu consigo, meu reino se expande até outro país. É mais ou menos o que aconteceu com a França e com a Inglaterra um tempo, né? O rei francês morreu sem filhos, sem herdeiros, né? Morreu sem. E, teoricamente, o parente mais próximo dele era um cara da Inglaterra, olha só. E a Inglaterra queria ocupar o trono da França, virar dona da França também. E aí teve uma guerra violenta, assim, bem complicada, mais de 100 anos, né? Chamada Guerra de 100 anos, mas ela durou mais, várias batalhas. E aí saiu vitorioso uma outra casa, porque os franceses não queriam deixar a Inglaterra governar. E aqui a gente tem algumas fotos da época, né, em 4K, muito reais, assim, dessa época, dessa batalha aí entre a França e a Inglaterra. Então, na França e a Inglaterra sempre foram inimigos durante muito tempo, tá? E aí teve os caras franceses ganharam finalmente, né? Começou o absolutismo a ser construído, tá? Então, essa casa aí, né, dos Valois, eles saem vitoriosos da Guerra de 100 Anos e começa a construir, né, começa a centralizar o poder na figura do rei, porque a França ficou, sei lá, quase um século em guerra, né? Então, estava todo mundo muito dividido. Então, começam a ver na figura do rei uma forma de, poxa, não, vamos, né, vamos centralizar o poder aqui na figura do rei e todo mundo vai seguir, não vai ter mais guerra, não vai ter mais conflito. Foi mais ou menos isso que a galera pensou. Enganaram, né? Engano. Por quê? Porque depois começou uma guerra religiosa na França, né? Naquela época as pessoas matavam por conta de religião, tipo, você não tem a mesma religião que eu te mato, pronto, acabou, simplesmente, né? E aí começou uma briga entre a nobreza católica e a burguesia protestante. Então, essa treta entre os burgueses e a nobreza na França também já era muito antiga. E virou um rolo danado, tá? Virou um rolo até que, no final desse processo, uma outra dinastia surgiu, né? Uma outra família começou a governar a França, que foi os Bourbon, tá? E aí, esses caras realmente eles começaram a organizar o Estado, começaram a organizar o reino,
e se tornaram absolutistas, né? Assim, começaram a comandar com mão de ferro mesmo. Primeiro, usaram justificativas religiosas para o poder do rei. Então, como eu falei para vocês, tinha o Conde Richelieu, que ele justificava, né? Cardeal de Richelieu, ele justificava que o rei está lá porque Deus quer, né? Assim, Deus escolheu o mais sábio entre todos os homens para governar a França. Então, eu não posso ir contra o rei, porque se eu for contra o rei, eu vou contra Deus, e ninguém pode ir contra Deus, então vai para o inferno, óbvio. Eles tiveram alguns conflitos com outros países ali, na Europa tal, ganharam, né? Então começaram a ganhar algumas guerras, a França começou a ficar bem poderosa nessa época, começou a ter a expansão colonial, né? Aí, como eu falei para vocês, aí a França consegue colônias lá na América do Norte tal, né? Então começa a expandir também para outros lugares além da França. E o apogeu do absolutismo, ou seja, o máximo do absolutismo na França, foi com Luís XIV, né? O cara era tão assim absolutista, considerado tão absolutista, que era chamado de Rei Sol, né? Ou seja, o poder vem todo dele. Ele tem o poder, né? Ele emana poder. E ele atribuiu-se a ele uma fala, não se sabe se ao certo é dele ou não, mas atribuiu que ele falava, né? O Estado sou eu, né? L'État c'est moi. Ou seja, eu sou o Estado, eu sou o governo, a França sou eu. Me obedeçam, né? Tipo assim, olha só a diferença com o que a gente pensa hoje com o que os iluministas falaram lá atrás, né? Por que os iluministas vão começar a escrever para criticar esse tipo de coisa? Uai, gente, mas o governo vai vir de uma pessoa, o poder vai vir de uma pessoa. Na verdade, o poder vem do povo. Todos que estão morando naquele país têm o poder, não é só o rei, não é só o rei e as pessoas que estão em volta dele, isso é injusto, né? Foi isso que o iluminismo criticou depois. Então, o Luís XIV foi chamado de o Rei Sol, o Estado sou eu, né? E aí, eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas do Rei Luís e dessa época. Contemplem a vossa majestade, o Rei Sol, Rei Luís XIV. Ajoelhem-se e adorem o Rei Sol. Olha que coisa linda e maravilhosa. Né? Então, assim, esse é o Rei Sol. Ele vivia numa casinha, né? Palácio de Versalhes, que a casa dele tinha só 100 hectares, né? Tinha 700 quartos a casinha dele, 352 chaminés, 1.250 lareiras, 67 escadas, 2.153 janelas e um parquinho, né? Um jardinzinho que é só 7 vezes o tamanho do negócio. Então, assim, era gigante o negócio, tá? A casa dele. Isso mostra o quê? Mostra a diferença entre o poder de alguns com o que eram os outros, a maioria. Porque o cara tinha um poder imenso, né? Ele tinha um poder gigantesco. Professor, mas por que um rei precisa de uma casa desse tamanho, né? Tipo assim, tá, ele pode ser rico, mas isso é quase uma cidade, né? Porque a gente vai ver também que uma parte da nobreza, uma parte desses nobres, eles simplesmente moravam com o rei, né? Eles acompanhavam o rei para todo Professor, lado. Oi. uma coisa que eu parei pra pensar agora, sabe esse cara aí, professor? Ah, Esse rei aí? Então, qual o poder dele? Dinheiro. O que que ele vai fazer se o ladrão tentar assaltar ele? Vai tacar o dinheiro na cara dele? Não vai ter nada pra ele se na defender. verdade, se o ladrão assaltasse ele, o ladrão seria preso e colocado na prisão da Bastilha, porque ele tinha uma guarda também, né? Ele tinha uma guarda pessoal, né? Nessa época, os reis começam a ter o exército do rei, do país. Na verdade, é o exército do país. E se o rei Luís era o país, a França sou eu, o Estado sou eu, então, assim, acontecia, claro, vou falar assim que acontecia de ter roubava, né? Tinha gente que era doida e tentava. Mas, o Arthur, não é só por conta do dinheiro. Eu tô falando que ele tinha dinheiro por conta do poder que ele tinha. O poder dele vinha de toda essa justificativa de que o rei é o maior. O rei é o mais sábio, o rei, ele tem que ter todo o poder, ele recebe imposto de todo mundo,
né? Então, assim, também é difícil, assim, rapelar o dinheiro de um rei inteiro, né? Porque, assim, se ele é o rei, teoricamente a França inteira é dele. Então, assim, para alguém tirar todo o dinheiro do rei, só invadindo a França e roubando a França inteira. Porque ele tinha esse palácio, mas ele tinha propriedades em todos os lugares. Tudo que era propriedade do governo, então quartel militar, não sei o quê, era tudo considerado do rei, entendeu? Então ele tinha uma casa em Paris, ele tinha uma casa em Versalhes, ele tinha, né, assim, é, ele tinha uma casa em Marseille, ele tinha um lugar de descanso, sei lá, em outra cidade. Então é difícil tirar o dinheiro inteiro do rei. Até a gente vai ver que um dos problemas da Revolução Francesa, eu vou chegar nisso agora há pouco, é que o Estado francês, e aí, obviamente, o rei, começou a ficar em dívida. Né? Ele ostentava dinheiro, mas não significa que ele tivesse tanto dinheiro assim. Tá? Então ele tinha essa casona, tinha os nobres morando com ele, vivendo às custas dele, do Estado, né? E não tinha pão para os camponeses, né? Só que os camponeses ainda eram obrigados a pagar imposto. E aí os nobres gastando dinheiro com festa, com luxo, com banquetes. Chegou uma hora que o Estado começou a quebrar, né? E querer cada vez mais dinheiro. Tipo, a gente precisa de dinheiro para pagar nossas dívidas. E aí a coisa vai ficar insustentável. Entendeu, Arthur? Então é mais ou menos isso que vai acontecer, tá? O dinheiro do rei acaba que não era. Tinha o dinheiro dele, pessoal, mas ele tirava o dinheiro da posição dele de rei, da França, entendeu? De ser chefe do Estado, segundo ele, dono do Estado, né? Então, se o dinheiro do rei acaba, a França inteira acaba, né? E aí começam os conflitos políticos, que foi o que aconteceu na França, tá? Só a título de comparação, vou comparar esse palácio dele, né, essa casinha dele, com algumas coisas, tá? Só a título de curiosidade mesmo. O Palácio de Versalhes, aqui é um. Eu tirei um print do Google Maps, tá? Dessa parte aqui. Eu coloquei na escala aqui, ó, uma escala de 1 quilômetro, certo? O palácio, a parte construída, porque tem o jardim, né? Tem o jardim para fora e para dentro também. O palácio é mais ou menos isso aqui, ó, tá? Ah, professor, mas como é que eu vou saber se isso é grande ou não? Né? Você está falando que é grande essa área aí, mas como é que eu vou saber? Simples. Conhece essa cidade aqui? Sim. Que cidade que é essa? Batatais, ué. Batatais? Deixei na mesma escala, ó, 1 quilômetro, tá? Agora, a próxima imagem, eu tentei colocar o Palácio de Versalhes dentro de Batatais, a parte construída. Vocês acham que é pequeno? Sim. Sim. Vocês perceberam que dá o tamanho do centro inteiro? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o centro de Batatais. Aqui, ó. Palácio de Versalhes. Vocês acham mesmo que é pequeno esse rolê? Olha o tamanho desse negócio. Mas, para fins melhores de comparação, eu tentei comparar agora com o jardim. Agora a coisa fica séria. Gente, precisa de uns 5 dias, quando vai na França para visitar o Palácio de Versalhes, 5 dias no mínimo para ver tudo, porque não dá tempo. É muito grande esse negócio. Conhece esse bairro aqui? Esses bairros, na verdade, Claro. né? Que é escola, pá, não sei o quê. Agora, agora eu pus numa escala de 200 metros. Se eu for comparar o Palácio de Versalhes com o Jardim na mesma escala, olha o que acontece. É praticamente da onde? Do Caique, tá vendo aqui, ó? Caique, até lá na cachoeira. Se eu for pegar o lago, né? Que ele tem um riozinho, o Palácio de Versalhes tem esse lago, tem o jardim, e tem a parte construída. Se eu for pegar isso tudo do Palácio de Versalhes, do Caique até a cachoeira. Bom, Então, né? assim, Agora, eis a questão, onde ele enfiava tanto dinheiro. mas calma, calma, que aí entra a parte legal do negócio, né?
fotos do barraco do Luís XIV, né? Essa casinha pequena e humilde, né? Então vamos lá. Aqui, ó, parte do jardim, tá vendo? Aquele lago que eu falei pra vocês, ó. Isso aqui é gigante, gente. Isso aqui é gigante. Isso aqui dá tamanho de 2 bairros aqui de Batatais, igual eu te mostrei lá pra vocês. É Certeza que não muito andava grande. nem metade. Hã? Certeza que não andava nem metade disso daí, aí dentro. Eu disse? O que que eu disse? Não, Não falei entendi a que sua fala. ele não, o dono das casonas, com certeza não dava nem metade disso daí. Ah, não, você acha? O cara, assim, né? Às vezes, vou fazer um passeio no jardim. Tá, qual parte hoje o senhor quer passear no jardim? Quer passear na parte leste, oeste? O cara não conseguia, né? Assim, não dava, né? Era para ostentar mesmo, para falar, poxa, olha como eu sou poderoso, olha como eu Professor, tenho poder. Oi. agora tem uma questão. Se Hum. alguém quisesse matar ele ia matar fácil, porque é um lugar enorme. Ia matar fácil. Então, mas aí é Dá pra aquilo se que eu te esconder em um monte de falei, lugar. Arthur. Aí a gente tem que lembrar que ele tinha uma guarda toda guardando esse palácio, né? Tinha um exército, né? Tanto ou é que a gente vai ver na Revolução Francesa o que que acontece. Vai ter uma hora que a galera vai lá para frente do Palácio de Versalhes querer matar ele mesmo, né? O povão vai para lá e não consegue entrar porque vai ter uma guarda. A princípio não. Depois eles conseguem, prende o rei. Não esse, o 14, vai ser depois o neto dele, o 16. Mas eles conseguem entrar lá, entendeu? Só que tem uma guarda gigante, né? Então, assim, não é simplesmente chegar e matar um rei. Ah, professor, mas não acontecia isso, né? Acontecia, né? Às vezes um outro rei mandava um assassino lá disfarçado e conseguia, né? Mas não era tão frequente. Não era tão frequente por quê? Porque não adianta muito. Porque aí depois vai ter o sucessor do rei, vai continuar a mesma coisa, né? O palácio, se o rei morrer, não vai pro povo, entendeu? Se o rei morrer, vai o filho dele vai governar, ou o parente mais próximo. Mata o filho dele Homem, né? também. Porque não podia mulher governar. Na França, não. Na Inglaterra a gente viu que podia, mas na França, não. Então, meio que não mudava muito. A coisa tinha que mudar de uma outra forma, né? Tinha que tirar. Tanto é que a gente vai ver ano que vem, numa outra revolução que vai ter, chamada Revolução Russa, que os caras simplesmente matam a família do rei inteira. Tipo assim, Brincando de extermina. roleta russa. É, os caras exterminam a família inteira, por quê? Porque eles queriam tirar todo o rei da Rússia de lá, toda a família de lá. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, não adianta muito o cara querer matar o rei, porque depois vem o sucessor e tal, e depois vira um rolo danado. Mas, assim, realmente, é gigante, né? É grande pra caramba. Professor, Ele não morava sozinho lá, Arthur, lembra disso também. Tinha a nobreza, tinha uma parte da nobreza morava junto com o rei, tá? Tinha funcionário pra caramba, tinha gente pra caramba ali dentro, né? Então não é ele sozinho na casa, é ele, os funcionários, a nobreza, o exército. Fala, Arthur. Vamos lá, continuando o tour pela casinha. Isso aqui, depois eu vou passar para vocês, tem como visitar online, tá? Eu coloquei as fotos, que eu já tinha essas fotos aqui, eu fui colocando. Né, simples, uma casa humilde, né, assim, de boa, né, só tem ouro para todo lado, lustre de cristal, não sei o quê, bem Coitado da faxineira. tranquilo, né? Oi, João Pedro? Coitado da faxineira que limpa aí. Então, é por isso que eu falei, no dia uma tinha um batalhão de faxineiro pra limpar isso aqui. Então o rei meio que não vivia sozinho nessa casa inteira, não. Não, imagina o jardim, o quanto de gente pra podar aquele jardim, né? É muita gente, morava muita gente ali com ele. O quarto, né? Um quarto simples, de boa, tá? Tranquilo. Tem até uma curiosidade nessa época, gente, como o rei era uma figura pública, né? Quando a mulher ia ter o filho do rei, é, geralmente ela tinha em casa, né? A parteria lá. E, tipo assim, tava ela aqui, tendo filho, e os nobres tudo aqui assistindo. Tipo, vai nascer o filho do rei, vamos ver, né? O evento do dia, né? Eventinho do dia, ver o filho do rei nascer, vamos lá. Postar no WhatsApp, naquela não tinha celular, né, gente? E aí ficava todo mundo aqui, né? Vendo a mulher lá se contorcer, tadinha, né? Tendo filho, porque, enfim, partos naquela época era muito difícil também.
E a galera toda aqui assistindo, né? Era uma coisa de doido. O rei que vai passar por esse processo da Revolução Francesa não vai ser o 14, tá? Vai ser o neto dele, o, o 16. Então esse era Luís XVI. E já dando um spoiler aqui, é isso que vai acontecer com Luís XVI na Revolução Francesa, tá? Cabecinha dele aqui, Glória a fora do Deus. corpo, tá? Mas é ele que vai passar. É com ele que vai acontecer o rolê da Revolução Francesa, não é com 14. Com 14 foi o ápice, aí teve o filho, teve o 16. O 16 estava lá, e aí a França estava passando por uma complicação danada. Primeira complicação, toda aquela desigualdade social e rolando aí, né, as teorias iluministas criticando tudo aquilo que a França era. E vários iluministas, lembra deles, eram franceses, né? O Rousseau, Montesquieu, Voltaire, eles eram todos franceses e estavam criticando esse tipo de sociedade, onde o cara mandava em todo mundo, a nobreza estava lá de boa, o clero mandava também, e o resto da população que se dane, né? Só paga imposto para os outros estar lá em cima governando. Mas o que gerou esse movimento todo de insatisfação que vai gerar uma revolução tão expressiva que a gente estuda até hoje na história? É a crise econômica, tá? Então a França passou por uma crise econômica muito difícil, por vários fatores, tá? Primeiro, no final do século XVIII, 1780, até 1789, que é quando vai ter a Revolução Francesa, tem vários eventos climáticos, então chuvas, não sei o quê, que vai fazer as plantações não produzir tanto, principalmente trigo. Ah, professor, qual que é o problema? O problema é que a base da alimentação da população pobre, né, os camponeses, era pão. Simplesmente pão. Então, se os grãos não são produzidos, né, então se tem pouca produção de trigo, de aveia, de cevada, você tem uma produção de pão muito menor. E aí o preço do pão vai lá em cima, porque vamos pegar um exemplo aqui. É igual está acontecendo com a carne aqui no Brasil, a soja. Por outros motivos, né? Por quê? Porque a carne vai mais para fora do que fica aqui dentro, né? Então o Brasil hoje vende carne, vende soja demais para fora, né? Para a China, para outros países, Japão, e fica pouca carne aqui dentro, de vaca, né? O que acontece? O preço vai lá em cima. Mesma coisa, mas por outros motivos. Então, choveu demais, estragou as plantações, tem pouco trigo, pouca aveia, pouca cevada. Como é que eu vou fazer pão? Tem pouco material para fazer pão. Então, o preço do trigo sobe, o preço da aveia sobe, o preço da cevada sobe. O preço do pão sobe também. E aí uma galera que não conseguia, sim, custava comprar o pão de cada dia, né? Porque tinha que pagar imposto para a igreja, imposto para o nobre, imposto para o rei. De onde vai tirar dinheiro para comprar pão, né? O pão sobe o preço de 300%, né? Então, Professor, subiu demais o preço do pão. Oi. agora que cambada de olha cobrar das pessoas, meu Deus, cara. Você está começando a entender a crítica dos iluministas, porque tinha o rei lá, né, sentado, beleza, eu sou o rei, tinha nobreza em volta dele, ó, poderoso Luís XVI, bababá, vamos fazer uma festinha aqui hoje, vamos gastar milhões eu não lembro qual que era a moeda na França naquela época, vamos gastar milhões numa festinha, num eventinho, vamos, gastamos milhões. Ah, vamos trabalhar? Não. Por quê? Porque tinha uma lei na França, olha só como é que o negócio era, do século XVI, se não me engano, que falava o seguinte: uma das características do nobre é que ele não trabalha. Nobre não vai trabalhar, ele é nobre, ele tem que receber dos camponeses o imposto por eles estarem trabalhando na terra deles. Então o rei ia lá, cobrava os impostos. Então o camponês era o que mais se ferrava, porque ele tinha que pagar o imposto para o rei, né? Igual todo mundo, nós até hoje pagamos imposto para o chefe do estado, né? Que aí depois, teoricamente, ele tem que distribuir esse imposto que a gente paga para melhorar o país. Mas naquela época, assim, nem tinha essa preocupação. Tipo, a gente paga o dinheiro aí para mim porque eu sou rei. E aí vocês têm que pagar para mim. Aí ele tinha que pagar o imposto para a igreja, que se ele
muito provavelmente também morava numa terra próxima à igreja. Então, ele por ser camponês, ele tinha que ir lá e trabalhar na terra da igreja também, para além do dízimo, pagar um outro imposto. Beleza? E tinha o imposto que ele tinha que pagar para a terra onde ele estava, que teoricamente era do nobre, não era dele, né? Por quê? Também vamos voltar lá na crítica dos iluministas. Uma das coisas que eles falavam é que as pessoas tinham que ter direito à propriedade. Nessa época, nesse tipo de sociedade, a maioria das pessoas que tinham propriedade, posse de alguma coisa, eram os nobres. Até os burgueses às vezes tinham dificuldades, mesmo tendo dinheiro pra caramba, em comprar grandes terras, né? E aí, beleza, a galera tava lá, tinha que pagar esse monte de imposto. E além desse monte de imposto, o preço do pão sobe uns 300%, né? E eu tô falando 300, não tô exagerando, não, foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? Beleza, a França tá no caos, assim, caótica totalmente, né? Gente passando fome e tal. Para ajudar, né? Lembra que aconteceu uma guerra entre a França e a Inglaterra lá na América do Norte para decidir quem ia ficar com aqueles territórios. A gente estudou isso aí mês passado. Beleza, a França perdeu. O rei ficou bicudo, ficou chateado. Na hora que começou o processo de independência dos Estados Unidos, quem que ajudou os colonos a ficar independente da Inglaterra? A França. Então a França viu uma oportunidade de dar o troco, né? De fazer revanchinha, né? De fazer vingancinha com a Inglaterra. Foi lá e mandou suprimento, mandou um monte de coisa para os colonos na América do Norte. Os caras foram lá e ajudaram os colonos a ficar independente. Só que, o que aconteceu? Gerou dinheiro isso aí, gerou gasto. Que a França não tinha dinheiro para gastar com isso, mas gastou, né? Tipo fazer um cartão de crédito. Não, eu não tenho dinheiro para pagar, mas vou lá e faço uma compra de R$ 2.000. Foi mais ou menos o que a França fez na época. E ficou ainda mais pobre, né? Ficou ainda mais em crise. E aí a França realmente entrou num colapso econômico. Então, assim, por mais que o rei Luís XVI estivesse naquele palácio gigante, parará, não sei o quê, o cara estava em crise, né? Estava em crise econômica. A França inteira estava em crise econômica. O que ele tentou fazer? Primeiro, antes disso aqui, primeiro ele tentou cobrar imposto da nobreza. Então ele chegou, fez uma reunião com os caras lá, falou assim: olha, vamos tentar cobrar imposto da nobreza, né? Assim, para tentar sair dessa crise. E aí os nobres não aceitaram de jeito nenhum. Aí você pensa assim, professor, mas o cara não era absolutista, ele não era o rei da parada toda, não sei o quê. Mas o absolutismo é até certo ponto, porque se a nobreza fala não quero, não quero. Era a nobreza que sustentava o poder do rei, tá? A nobreza e o clero. Na verdade, um jogo ali, né? Mas a nobreza na França tinha um papel muito importante na sustentação do poder do rei. Por isso que eles não vão aceitar. Não vai cobrar imposto da nobreza, a gente não quer. E aí o rei falou assim: beleza, se a nobreza não quer, vou tentar cobrar mais imposto do terceiro estado. Ou seja, tirar mais dinheiro dos caras. Os burgueses até tinham dinheiro para dar, mas e os camponeses, que era a maioria da população? Não tinha dinheiro. Não tinha como fazer isso. E aí começou uma série de revoltas, a galera foi pra rua mesmo, assim, começou a, né, fazer um monte de revolta lá, porque não tinha condição, né? O que estava sendo pedido do terceiro estado era abusivo. E aí volta naquela coisa, até onde uma pessoa, o rei, é o poder de um país todo. Porque ele foi lá, aumentou o imposto do terceiro estado, os caras foram para a rua, os caras se revoltaram, né? Então, na verdade, quem está mais certo aí é o Jean-Jacques Rousseau, o poder vem do povo, né? O rei só estava lá porque até então o povo deixou, meio que enganado ou coagido, mas deixou. A partir do momento que as pessoas não querem que o rei não esteja mais lá, ela não vai estar mais lá, né? Então, o que aconteceu? Qual que foi a solução para o rei? Vamos lembrar que o rei da Inglaterra já tinha perdido a cabeça, né? E aí o Luís XVI pensou assim, vixe, se eu continuar com esse negócio aqui, os caras vão querer me matar também. Então ele resolve fazer uma assembleia, na verdade uma assembleia que existia desde lá da Idade Média, mas que não era convocada há mais de 100 anos, chamada os Estados Gerais.
que eram os Estados Gerais? Eram representantes de todos os estados, do primeiro, clero, segundo, nobreza, terceiro, os demais, que eram a maioria da população. E ele ia fazer essa reunião para tentar achar uma solução para a França através de uma conversa com representantes de todos. Ah, professor, então tá de boa, né? Assim, vai achar uma solução, então por que teve a revolução? O problema foi esse, que não teve solução. Não conseguiram achar uma solução na convocação dos Estados Gerais. Então, por isso que a gente fala que a data de 1789, quando o rei convoca novamente os Estados Gerais, depois de 100 anos sem ser convocado, mais até, é que vai começar os acontecimentos da Revolução Francesa. Porque vai começar um monte de discussão política ali, um monte de conflito, que vai gerar a revolução em si.